Bom, então vamos acalmando as nossas mentes, os nossos corações, nos climatizando com o momento de agora, desse encontro de André Luiz. Esse encontro que nos convida à reflexão da nossa vida em relação a nós como espíritos eternos. Vamos cumprimentando os mentores aqui presentes nessa noite, pedir a cobertura espiritual para que tenhamos um estudo de muita paz, de muito esclarecimento, de muita luz. Amém. Bom, pessoal, hoje a gente vai estar estudando o capítulo 23, que se chama Saber Ouvir. E é um capítulo bem interessante, porque quando a gente pensa nisso de saber ouvir, pode ficar um pouco confuso qual seria a mensagem de André Luiz nisso tudo, né? E se a gente recapitular um pouquinho, a gente vai lembrar que essa conversa que ele está tendo aí com a dona Laura, deixa eu só desligar o ventilador aqui, ela já está acontecendo há algum tempo. Desde o capítulo 17. Então, eles devem estar conversando já há horas. Porque tem aí, nós estamos no capítulo 23, desde o capítulo 17, 18, ele já está indo para a casa do Lísias e já começa aí com essa conversa com a dona Laura. E aí a gente identifica algumas coisas importantes nessa conversa, que essa conversa não é com a dona Laura, essa conversa é conosco, né? De horas, talvez, porque a gente vê que o Lísias, a irmã dele, foram com os seus amores lá passear no Parque das Águas. E, enquanto isso, a dona Laura conversando com o André Luiz sobre pontos super importantes. Entre eles, o bônus hora, que está fazendo uma recapitulação, o tipo de alimentação deles, a diferença entre serviço e trabalho. A gente viu tanta coisa nessas últimas semanas, tanta coisa importante, valiosa, que a gente precisa ter consciência, né, no nosso dia a dia, por causa da forma como a gente vive o nosso dia a dia aqui. Os fatos, a interferência dos fatos da Terra e como isso podem mudar o nosso comportamento, a nossa aura mental, como a gente vê bastante nesse capítulo, né? Que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre a nossa capacidade de saber ouvir bem, a nossa capacidade de escutar os problemas sem fazer com que nós sejamos o problema, né? Porque muitas vezes a gente está escutando algum tipo de dificuldade e, na verdade, a gente está criando mais dificuldade do que precisaria existir, né? Considerações sobre a família espiritual e a família consanguínea, e porque muitas vezes a gente fica com aquela visão obtusa de que o André Luiz chamou, o Lísias chamou aqui de hipertrofia do sentimento. Gente, olha só a expressão que ele usou, que quando a gente acaba só olhando para a nossa família consanguínea como núcleo, como importância na nossa vida. E o poder do nosso pensamento, né? Ele está falando aí do poder do pensamento nesse capítulo de uma forma muito densa, muito profunda, mas eu acho que vale a pena a gente refletir sobre como a gente está usando o nosso pensamento no nosso dia a dia. Bem, e aí a gente continuando nessa conversa longa deles, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é a poesia que Deus criou para todos nós, chamada natureza. Eu coloquei aí as flores que André Luiz
cita aí no capítulo as glicínias, porque eu não sabia se todo mundo conhecia as glicínias. Os lírios são mais comuns, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Durante a Páscoa, a gente conhece, apesar desse lírio que ele está falando, ele tem um fundo azul, os que a gente aqui conhece são brancos, são rosas, talvez às vezes amarelos, mas não azuis. Mas Deus teve essa preocupação de colocar essa poesia, de colocar essa beleza em todos os lados do planeta. Por que ele fez isso? Tem uma razão. Porque essa natureza, ela tem um poder curador enorme. E Lísias coloca ela como energia e amor de Deus. Então, quando a gente está nesse contato de natureza, e muitos de nós acabamos nos perdendo aí na correria do dia a dia, e a gente não se lembra de apreciar a paisagem, de olhar as flores do campo, né? Como Jesus falou, olhar os lírios do campo. A gente não lembra de olhar os passarinhos. Por exemplo, o Gabriel mandou uma foto para mim na sexta-feira, quando eu já tinha ido viajar, agora a última sexta-feira, que um passarinho fez um ninho e colocou um monte de ovinhos dentro do vaso que fica na porta da minha garagem. Então, essas coisas pequenininhas que muitas vezes a gente pode entrar e sair da garagem sem perceber que existe um ninho pequenininho com ovinhos menores do que ovinhos de codorna. Então, provas da natureza, do amor de Deus, que a gente muitas vezes passa desapercebido. A gente já viu nos outros capítulos nos outros livros de André Luiz, para quem já fez os outros estudos, a importância da natureza no processo de reequilíbrio do perispírito, durante o nosso sono ou durante a mudança de endereço na morte do corpo físico, né? No livro Voltei, o irmão Jacó comenta também da ida a uma praia, e André Luiz faz isso várias vezes. Então, é importante a gente olhar para a natureza com olhos de ver, entendendo não só essa beleza, mas entendendo que Deus não faz nada, não coloca nada ao nosso redor que não tenha uma razão de ser, que não tenha uma importância na nossa vida. Se não fosse necessária a natureza, não existiriam tantas flores de tantas cores, a gente não teria acesso a tantos mares, tantos lagos, tantos tipos de árvores. E aí André Luiz chega e comenta: respirei a longos hausts, sentindo que as ondas de energia nova me penetravam no ser. Isso está sentindo com o André Luiz, que acabou de sair do seu casulo do hospital, né? A gente sabe que ele mudou para casa aí recentemente do Lísias, está ainda se aclimatando na casa do Lísias. Tanta coisa já aconteceu, tantos capítulos só para falar nesse encontro inicial com a mãe. E pela primeira vez que ele está aí no nosso lar, ele aproveita essa natureza. E ele sente o bem-estar dessa energia que acaba entrando dentro dele, né? Que é uma energia que está disponível para nós também. A gente sabe que o ar nada mais é do que o fluido cósmico. Esse fluido cósmico é o quê? É o hálito de Deus. Dentro do fluido cósmico, os espíritos superiores se alimentam só de fluido cósmico. Dessa energia invisível, que está carregada, imantada com o amor de Deus. Então, todas as vezes que a gente faz exercício de respiração, e a gente, sabe, começa a conhecer cada vez mais a importância da meditação, os indianos falam muito do pranayama, que é uma das 8 partes que para você conseguir chegar nessa ligação maior entre ser e criador, criatura e criador. Pranayama é uma delas. Então, quando a gente presta atenção para parar
e ficar aqui no momento, e respirar e aproveitar essa energia curadora que está aí à disposição de todos nós, em qualquer lugar, em qualquer momento. E que muitas vezes a gente acaba passando direto, sem prestar atenção no que está nesse tesouro que está disponível para cada um de nós. Aí André Luiz continua falando: nunca presenciei tamanha paz. E Lises explica: há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Destarte, o esforço da maioria, se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. E isso faz a gente refletir algumas coisas. Primeiro, se vocês estão lembrados, quando André Luiz está no hospital, que ele recebe a primeira visita de Clarencio, Clarencio pergunta como você está, e ele começa a responder, é só reclamando, né? E Clarencio deixa ele reclamar e depois enquadra ele, falando: meu filho, não é assim. A gente não tem que ficar se sentindo vítima, achando problema. Aqui dentro, na verdade, você não devia estar nem nessa área do Ministério do Auxílio, talvez você precisasse aí estar ainda no de regeneração, você está aqui graças aos méritos da sua mãe. E aí ele ensina a André Luiz que André Luiz não pode ficar reclamando. Nesse parágrafo, a gente aprende outras coisas também. Primeiro, o que é a prece, né? Que muitas vezes a gente pensa na prece como aquela prece decorada, como aqueles 7 versos que Jesus deixou para a gente no Pai Nosso. A gente se preocupa muitas vezes como é que deve ser essa conversa com Deus, complicada, longa, palavras difíceis. E a gente vê nesse parágrafo o quê? Que o simples pensamento no bem é uma prece. Eu lembro nas salas da federação, quase todas elas tinham uma plaquinha escrito: o silêncio é uma prece. O silêncio da mente, não o silêncio das palavras. Para quem está aprendendo a meditação, é interessante esse silêncio. O silêncio, esse vácuo que existe entre o inspirar e o expirar. Que a gente aprende que é nesse momento desse vácuo, desse tempo, desse silêncio interior, que a gente se liga com o Criador. E aí, outra consideração que é muito importante a gente fazer sobre esse parágrafo é que a partir dessa ausência de pensamentos ruins, nascem as vibrações de paz que são observadas. E quantos de nós não buscam a paz? Não querem a paz nos seus lares? E a gente acha que a paz é uma coisa fácil, uma coisa causal. E não é. A paz não é causal. A paz é consequência de atos preliminares. No Evangelho, a gente aprende que a vida é cheia de agulhadinhas que muitas vezes acabam tirando a gente do sério, que acabam machucando, coisas pequenas do dia a dia. E aí a gente vê que são exatamente essas coisinhas pequenas do dia a dia. Abrir a geladeira e não ter o leite, você esqueceu de trazer do supermercado, ou o trânsito que você pegou na hora de ir para o escritório, quando já estava atrasado, ou a fila para botar gasolina quando você não tem tempo, ou a resposta atravessada do parceiro, do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, porque estão cansados. E aí, essas pequenas coisas do cotidiano vão fazendo o quê? Vão tirando a nossa paz. Tirando essa paz que não devia ser criada simplesmente como algo que só que se consegue facilmente. Não, essa paz é difícil de conseguir. A paz que André Luiz está dizendo é uma paz em que todos os membros, vou repetir, todos os membros de nosso lar,
se esforçam para conquistar. Então, olha só que interessante. Se eu estiver no meu lar, e o meu lar, eu perceber que existe discussão entre minha esposa, meu marido, meu filho, às vezes eu nem estou envolvida, mas aquela discussão, ela é presente, ela é constante. Como é possível ter paz? Não vai ter paz. Se dentro do meu lar eu fico falando mal do vizinho, da pessoa do escritório, dos meus familiares que estão morando a milhas de distância, como é que eu vou ter paz dentro da minha casa? Não vai ter paz. Essa vibração de paz só vai ser conquistada quando eu aprender a construir, entendendo que a paz é um resultado de pequenos atos no dia a dia. E que ela pode ser atrapalhada muito facilmente, de repente, dependendo das escolhas que eu estiver fazendo. Das escolhas que eu estiver fazendo do quê? Do que eu leio, do que eu escuto, do que eu faço, do que eu assisto na televisão, de como eu trabalho, da onde eu trabalho, com quem eu ando, com quem eu trago na minha casa. Parece uma coisa tão legal isso da gente poder convidar várias pessoas para virem aos nossos lares. Mas a gente muitas vezes não sabe qual é a carga espiritual que essa ou aquela pessoa vão estar trazendo para dentro da nossa casa, né? Aí, André Luiz e Lísias fazem uma ligação interessante, porque eles saem, eles voltam para dentro de casa para escutar o rádio. O rádio, que a gente lembra, né? Esse livro foi escrito há muitos anos atrás. E aí, dentro da simplicidade de André Luiz, ele consegue identificar com o rádio. E dentro desse rádio, vai sair aí informações. Ele perguntou, eu consigo ouvir desse rádio informações da Terra? E aí, Lísias explica uma coisa importante. Ele fala, não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que da esfera da crosta. Então, a gente vê que da mesma forma que existem ondas de rádio e que eu consigo escutar estações de rádio dependendo de como eu mudo o meu dial do rádio, existe ainda vibrações que são muito mais sutis do que as nossas, que são sintonizadas por esses rádios. Lembrando que a tecnologia no plano espiritual é infinitamente mais avançada do que a nossa. Nós somos uma cópia mal feita do plano espiritual. E aí ele explica que no passado, 200 anos atrás, 200 anos antes, que todas as pessoas podiam ter notícia da Terra. E aí eu fiquei pensando, gente, já imaginou cada lar da gente ser um grande Big Brother? Então, estão lá, a minha família, e aí não vai ter mais nada para fazer, a não ser ficar olhando o que está acontecendo dentro da minha casa, dentro do meu lar. Qual que é o objetivo das pessoas do nosso lar? A gente já aprendeu que o nosso lar é uma colônia de transição. A gente já aprendeu que as pessoas que moram no nosso lar não são perfeitas. São imperfeitas como a gente. O nosso lar ainda é uma estação de progresso temporária. Para quê? Para estudo, para aprendizado, para preparação para a reencarnação. Para dar para a gente instrumentos que ajudem a gente a tomar decisões melhores. E aí, nós, seres imperfeitos, do outro lado, se com sorte a gente for para o nosso lar, a gente não consegue fazer boas decisões. A gente abusa da nossa liberdade. Da mesma forma que a gente abusa
de comida, de sexo, de drogas. Existiu um abuso dessas informações. As pessoas dentro dos seus lares ficavam muito ligadas, muito mais preocupadas com o que estava acontecendo na crosta terrestre do que no próprio nosso lar. Elas tiraram a observação de como eu preciso me progredir, o que é que eu preciso fazer para crescer, para se preocupar com os problemas dos outros, mas sem saber ouvir. Esse título é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, quem de nós sabe ouvir? Quem de nós que está aqui tem essa capacidade de saber ouvir bem? Pois se quando a gente estava aí no meio da pandemia, quantos de nós não nos desesperamos, não sofremos aí com as notícias? Quantos de nós não abrimos aí os jornais e ficamos lendo a mesma coisa 20 vezes? Entrando naquele clima de medo, de insegurança, de falta de esperança. A gente mal usa rádio hoje, talvez use um pouco no carro, mas a gente tem um instrumento extremamente poderoso na nossa mão, chamado celular, chamado computador, chamado tablet, em que a gente tem acesso não só à voz, mas a imagens também. E dentro desse device que a gente escolhe, que a gente muitas vezes carrega dentro do nosso bolso, a gente consegue ter acesso a todos os tipos de informação que a gente quer. E aí a gente inunda a nossa casa, muitas vezes de informações que não vão nos fazer bem. Quer ver? Por exemplo, eu inundo a minha casa com notícias, e aí às vezes ver uma notícia não é suficiente, eu quero ver todas as versões da mesma notícia. Então teve um massacre em algum lugar, e eu fico lendo sobre aquele massacre 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. E aí eu não fico satisfeito de escutar a notícia pela TV, eu leio também na versão eletrônica do jornal que dá no meu computador. Ou eu escolho programas de TV, eu moro num lugar onde não existe uma violência exacerbada, mas eu coloco dentro da sala de casa, muitas vezes na frente da mesa de jantar, um filme que, se a gente espremer, sai sangue. Coloca dentro de casa um caso de estupro, uma violência doméstica, um assassinato cruel, ou perda de esperança, ou uso de drogas, ou sexo explícito. Eu escolho programas que não têm qualidade moral. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser alheio, desligado da realidade do mundo. Não, não é isso não. Mas a gente tem que saber escolher, a gente tem que saber usar o nosso livre-arbítrio. Essa escolha, o que é que eu vou colocar dentro de casa? Um outro exemplo muito fácil desse saber escolher é o tipo de uso da internet que eu tenho dentro de casa. Quais são as pessoas que eu sigo no TikTok, no Instagram, ou quais são os blogs que eu leio, quais são os jogos que eu deixo meu filho jogar, os aplicativos que eu tenho acesso. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou batendo nessa tecla de novo? Porque todos esses pontos que eu estou listando aí, os jornais, os programas, a internet, as músicas que eu estou escutando, a linguagem bonita ou chula dessas músicas, a qualidade da literatura que eu escolho, isso tudo, de alguma forma, vai estar
mexendo direto na paz da minha casa. O viver em paz significa eu fazer essas escolhas pequenas no meu dia a dia, do que é que eu quero, qual é o conteúdo que eu estou escolhendo para que eu conquiste essa paz, para que eu traga essa paz para o meu lar. E a gente vê muitas vezes que a gente tenta ser mais aberto, adequado para a realidade da sociedade atual, e aí a gente acaba misturando bondade, tolerância com permissividade. E a gente viu isso, né, acontecendo no nosso lar, quando a gente percebe que em todos os ministérios estavam fazendo isso, com exceção do Ministério da União de Vida. Então, é interessante que todos os grupos estavam desorganizados, os seus lares estavam desorganizados. A um ponto que ele fala aquilo ali parecia só mais uma localização do umbral, a mesma bagunça. Quando a gente é extremamente tolerante, seja com os nossos filhos, que exigem de nós uma educação importante, muitas vezes é aquele filho que está abusando do meu amor, para quê? Para não fazer lição de casa, para não responder direito para mim, para não comer o que precisa ser comido. Eu acabo criando indisciplina. E essa disciplina não vai levar a paz, vai levar a dor. A nossa responsabilidade como pais é de colocar limites. As crianças precisam de limite. A sociedade precisa de limite. E é por isso que existem leis. E a gente vê a existência dessas leis implantadas no nosso lar. Quando se fala dentro de casa, não se pode mais conectar com os lares da terra, isso é uma regra, é uma lei. Por quê? Porque as pessoas não souberam usar bem o seu livre-arbítrio, porque elas abusaram da sua habilidade ou possibilidade de entrar em contato com os familiares. Outro aspecto é qual é a dieta que a gente está usando, né? A gente fala tanto, eu já falei isso várias vezes no passado, da nossa dieta moral. A gente fica pensando sempre na nossa dieta alimentar, se esquecendo que a nossa dieta moral, principalmente nós que somos médios, a nossa dieta mental, de pensamentos, de escolhas morais, são extremamente importantes. Jesus falava que o que faz mal para o homem não é o que entra pela boca, é o que sai, porque o que sai da boca é o que está cheio do coração. E a gente sabe que o que ele quis dizer é que a qualidade dos nossos pensamentos são super importantes para a nossa paz, para a nossa conquista de paz. Então, quando André Luiz fala dessa capacidade de saber ouvir, né, e ele compara aí, falando, mas e aí? Você conseguiria saber que seu pai, seu filho, seu irmão está passando por dificuldades, está passando caluniado, ou vai ser preso, ou perdeu o emprego, ou está passando fome, e você ficar em paz? Muito difícil. E aí a pergunta para nós é, como é que a gente fica quando a gente escuta os problemas dos outros? Problema de alguém que a gente ama, alguma desgraça que aconteceu num canto do planeta, ou mesmo as alegrias dos outros. Qual é a qualidade do sentimento que aquilo está gerando dentro da gente? Porque a exemplo de Jesus, o que ele falou, o que ele mostrou para a gente é que a gente tinha que ser aquele sol iluminando o chá, sem se alterar. Então a gente leva a luz, a gente leva a nossa paz, sem fazer com que nós nos intoxiquemos com o que está acontecendo ao nosso redor. Então, para a gente refletir nesse capítulo do saber ouvir, tão importante, primeiro,
lembrar de nós como família humanidade, sair desse cubículo da célula familiar, dos pais e filhos, entendendo que Jesus veio mostrar para a gente que nós todos somos irmãos, que se meu irmão está sofrendo na rua, indiretamente aquilo vai me atingir, e que não vai existir paz no mundo quando uma pessoa não estiver em paz. E que é só a vivência desse amor e da fraternidade que a gente vai conseguir construir a paz na sociedade. A outra coisa são as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. As escolhas, a dieta moral e a dieta alimentar, como a gente comentou. E como é, para a gente refletir, como é que eu posso ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo? Como é que eu consigo trazer essa divindade que existe dentro de mim como centelha e fazer com que ela brilhe intensamente, né? Me iluminando e iluminando as pessoas que estão ao meu redor. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Quem quer comentar? Alguém quer comentar? Tá sem som ou o povo está calado? Eu acho que está todo mundo dormindo. Pode falar, mamãe. Ana, quando eu fiz a pré-leitura, os parágrafos que chamaram a minha atenção foram praticamente os mesmos que você analisou, refletiu tão profundamente, tão adequadamente. O primeiro parágrafo assim que mexeu mais comigo há o compromisso entre os habitantes equilibrados na colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Na hora que eu li isso, me bateu que a nossa vida aqui na Terra deverá ser um reflexo, por mais singelo que seja, da vida que é lá. Então, o que é certo lá tem que ser posto em pauta como foco para a nossa vida, né? E que essa qualidade de pensamento positivo, como você bem destacou, corresponde a uma prece quase perene. Então, é um ambiente realmente de paz, amor e luz, né? E a gente sabe que aqui na crosta, a Terra, mesmo entre as pessoas já espiritualizadas, isso não acontece. Tanto é que o nosso querido Divaldo, há mais de 10 anos, vem fazendo aqueles encontros da paz, alertando, convidando as pessoas para vibrar pela paz. A federação agora, nesses últimos tempos, observando tanta coisa triste que anda acontecendo, marcou aquele encontro das 21h30 para todo mundo vibrar pela paz. Então, realmente, o nosso pensamento positivo é um tesouro precioso em nosso benefício e em benefício da nossa família humanidade. O outro pedaço que eu gostei muito é o último parágrafo dessa página. Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo. Quando o André Luiz pergunta se o rádio de lá podia ouvir a Terra, aí a resposta é, sem dúvida, podemos. A gente sabe que eles têm tecnologia para isso. Inclusive, nós já estamos começando a descobrir, a entender, através da psicotrônica, que é possível gravar o mundo espiritual também. Então, existem recursos para eles participarem da nossa vida aqui na dimensão material, e nós aqui, mais um pouco, vamos conseguir ouvir e participar de coisas lá no plano espiritual, né? Não pode ser já, porque, por enquanto, a nossa maturidade, a nossa responsabilidade, o nosso juízo ainda
não está à altura do progresso material. E no final desse parágrafo, ele diz que nós precisamos estar sintonizados com a espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós muito acima de qualquer cogitação terrestre. André Luiz está aprendendo nesse instante que as coisas que acontecem aqui nessa nossa abençoada escola terrestre são importantes, muito importantes, e devem ser levadas a sério, mas enquanto a gente está aqui, hora que a gente desencarna e parte para uma nova etapa, para novos compromissos, para nossos trabalhos, não dá para ficar dando marcha ré ou olhando no retrovisor, como dizem comumente, quando a gente se prende ao passado, né? A gente tem que olhar para frente e arregaçar as mangas e trabalhar em nosso próprio benefício. Mas, em resumo, esse capítulo não deixa dúvida nenhuma em relação à importância da prece e em relação à qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos e palavras e atitudes. A Ana comentou aí no final sobre computador e etc., esses recursos que nós temos de virtuais, o que, se não for muito bem administrado, vai acabar se transformando numa tragédia para todos, principalmente para as nossas crianças, porque as crianças ficam sem supervisão, assistindo no tablet ou no celular ou mesmo no computador, coisas muito inadequadas. Então, como a Ana lembrou, a responsabilidade, a nossa responsabilidade nesse instante é em relação a nós, mas é maior ainda quando nós temos sob a nossa responsabilidade as crianças, os jovens, né, que precisam ser estimulados na direção certa. Um capítulo muito lindo. Para mim ficou, Ana, eu acho que muito a mensagem de que a paz, ela é de dentro para fora, em todos os lugares, né? Nós temos momentos que a gente está esperando a paz, querendo que as pessoas nos tragam paz, ou ir para um lugar de paz, né? E quem faz isso é muito mais um movimento interno para o externo, em todos os aspectos, na família, no trabalho, né? E é de pouquinho em pouquinho, é trabalho de formiguinha essa construção de paz. Né? E eu acho que a paz ela é conquistada, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, e que dá trabalho. A paz no nosso lar, se a gente tem 2 pessoas, vai dar trabalho para os 2. Se tem 4, vai dar trabalho para os 4. Se tem 6, você trabalha os 6. Não é só trabalho da esposa, né? Muitas vezes a gente escuta, não, eu cuido de uma coisa, você cuida de outra. Não, todo mundo é responsável por essa paz. E quando perde a paz, não perde para um, perde para todo mundo. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Há outro detalhe importante que também me chamou a atenção durante a exposição da Ana, é o cuidado, o respeito que nós devemos ter com o nosso lar, com o nosso ambiente doméstico, né? Não trazer qualquer pessoa, não conversar qualquer bobagem, porque tudo isso reverte em lixo, em energia negativa, que vai, como a gente já tem comentado outras vezes em outras aulas, funcionar semelhante atrai semelhante, como um agente indutor para fazer aquele estímulo negativo, vai fazer ampliar o negativo que eventualmente exista no nosso ambiente doméstico. É preciso realmente orar e vigiar. Muito bom. Vamos assim.
aquietando os nossos corações, agradecendo mais uma vez a André Luiz, a Emmanuel pela oportunidade desse estudo, ao Chico, que passou horas incontáveis aí psicografando toda essa coleção. Nosso sentimento de gratidão. Obrigada, Jesus, por nunca desistir de nós. Ajuda-nos, Senhor, a trazer a disciplina, a força de vontade, o desejo de melhorar profundamente dentro de nós. Que nós saibamos a importância de fazermos o melhor em todos os instantes. Lembrando que, mesmo não existindo um Big Brother dos espíritos superiores não estarem sentados numa cadeirinha, com um caderno, anotando o que cada um de nós está fazendo, as nossas decisões estão encravadas no nosso perispírito. Auxilia-nos, Senhor, a fazer boas escolhas. Ajuda-nos, Senhor, a lutar com esse mal que existe ainda dentro de nós, ainda tão arraigado. A indiferença, a impaciência, a indisciplina, o rancor, o ódio, a prepotência, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Abençoa essa casa, os seus trabalhadores e todos aqueles que vêm em busca de auxílio ou estudo. Que todos possam ser abençoados em seu nome. E que tenhamos uma semana de muita paz. Amém. Obrigada, pessoal. Uma boa semana a todos.